Olá, mulheres positivas! Hoje uma mulher muito inspiradora, uma das mulheres mais inspiradoras que eu conheço. Ela é uma das vozes mais potentes e respeitadas da medicina brasileira, mas ela é portuguesa, ela não é brasileira. Ela é doutora em ginecologia pela USP e uma das maiores defensoras da saúde da mulher e do adolescente no nosso país. Doutora Bertina Takeuchi, muito obrigada pela sua presença. Olha, eu quero dizer que a Fabi fez um case. Eu paralisei, porque da minha vida inteira eu já tive várias pacientes. Mas ela saiu da maternidade e do Einstein e foi numa reunião pós-cesárea. Eu falei assim, agora eu vou desmaiar. Nunca eu tinha ouvido isso. Eu nunca na minha vida. Eu já fui trabalhar muito precocemente depois do parto, mas sair da maternidade nunca. Não, Mulheres Positivas, deixa eu contar pra vocês. Claro que muitas de vocês conhecem a doutora Bertina, que é uma das figuras mais importantes do país, ao que se refere à ginecologia, medicina e obstetrícia. E há 6 anos atrás eu lancei o SOS Mulher junto com o governo do estado de São Paulo. É evidente que para lançar um projeto deste teor, eu precisava ter a presença da doutora Bertina comigo no palácio. E, por coincidência, quando meu segundo filho nasceu, o Eduardo, foi exatamente na data que a gente lançaria o SOS Mulher. E a doutora ficou horrorizada, porque imagina, quantos anos de profissão? 40? Mais de 40 e eu nunca tinha visto um case. E nunca tinha visto uma situação dessas de uma pessoa que saiu da maternidade e foi direto trabalhar. Mas o meu filho está ótimo, com muita saúde. Logo depois da cerimônia, eu voltei para casa, eu dei de mamar, foi tudo maravilhoso. Mas isso deixa aqui também uma mensagem que realmente não tem desculpa para quem quer chegar nos seus objetivos, para quem quer de fato ajudar as mulheres. Não existe desculpa, né, doutora? Existe? E o seu marido assumir, quer dizer, que foi toda uma colaboração. Nossa, não, mas meu marido ficou bravo, viu? Assim, ele falou na minha orelha, porque... Né, e as mulheres doutora? Do Einstein me encontrando. Tem uma pessoa aqui louca. Eu falei assim, nossa, eu encontrei com... O que elas falaram? Que assim, olha, doutora, tem uma pessoa aqui que saiu, foi direto pro palácio, ainda com pós-parto e tudo. Eu falei, o que a senhora acha? Eu falei exatamente isso. Eu acho que o programa foi tão importante que ela tinha que estar lá. Doutora, quantas mulheres você salvou? Mas, não, a gente ajudou muitas mulheres, o projeto foi muito importante, mas as enfermeiras, elas me julgaram, porque na hora que eu estava saindo, né, estava maquiada, porque eu pedi para o maquiador ir ao Einstein, né, mas a entrevista é sobre você, calma que a gente vai acabar esse capítulo, porque eu quero focar só em você, que é a nossa estrela. Mas, doutora, na hora que eu estava saindo maquiada, falaram, para onde você vai? Eu falei, eu estou indo lançar o meu projeto, e daí falaram, e seu filho? Eu falei, meu filho vai com meu marido. Daí elas responderam, a gente nunca viu um caso de uma mãe que deixa o filho sair do hospital com o marido em caso de vida, normalmente é em caso de morte. Eu falei, mas agora vocês estão vendo. Também não dá para ter esses preconceitos, hein, doutora? E aí depois elas falavam, porque na verdade a enfermagem ainda é extremamente crítica, né? Ainda é. Está mudando, mas é crítica. Então falaram para mim, aí eu disse, não, eu estou defendendo. Ah, claro, a senhora defende todas. Todas as oprimidas e as que são vítimas de bullying. Eu defendo mesmo. Mulheres Positivas, a doutora Bertina, falando sobre bullying e as oprimidas, ela é um super case. No segundo bloco, a gente vai falar só sobre a vida dela. Vamos lembrar que ela vem de uma família, ela veio de Portugal. Mãe dela, analfabeta, ela é a primeira pessoa que aprendeu a ler e escrever. Vamos lembrar que hoje ela é uma das maiores e mais importantes figuras do Brasil que se refere à ginecologia, à obstetrícia e à defesa e o combate à violência contra as mulheres e à saúde das mulheres e adolescentes. Então, ela é uma prova viva de que nós conseguimos alcançar os nossos sonhos, mas quanto você trabalhou, a gente vai também falar, né, no segundo bloco, porque não foi para poucos. A quantidade de horas que a senhora alocou para chegar onde você chegou. Mas, agora, no primeiro bloco, eu quero falar com as mulheres positivas que estão em casa e que estão passando por situações complexas ao que se refere à saúde. E eu acho que um tema que é muito importante, e a doutora também me disse fora do ar, que é um assunto que as pessoas te perguntam muito, que é sobre a fertilidade, né? Com o tempo, as mulheres estão optando por ter filhos com uma idade mais avançada. E existe aí uma lenda urbana de que as mulheres estão perdendo fertilidade. Primeira pergunta, é verdade que as mulheres estão progressivamente perdendo a fertilidade por causa do estresse, por causa da vida corrida, ou não? Isso não existe? Veja, as mulheres hoje estão vítimas de um etarismo.
O novo etarismo fez 35 anos, você está excluída de ser mãe. Só que as mulheres, elas estão escolhendo casar mais tarde, estar bem na carreira. Então, veja, é verdade que depois dos 36 anos diminui a quantidade dos óvulos, mas eles ainda são muitos. Eu tenho feito muitos e muitos partos com mulheres com mais de 45 anos e com 50 anos. Bem, existe um exame que tem que ser conhecido das mulheres. Não, esse é o teste antimileriano, que mede a quantidade dos óvulos que você pode ter. Então, por exemplo, se uma mulher fizer aos 34 anos esse hormônio antimileriano, e aos 35 e aos 36, elas dizem assim, ele está mantendo, então eu posso atrasar mais a minha função de ser mãe. Mas como as mulheres hoje, que são as mais executivas, as que estão no mercado de trabalho, então uma dica, se você quer congelar os óvulos, não precisa ficar louca aos 34 e 11 meses, não. Aos 35 ou 36, você pode congelar os óvulos e guardá-los. Eles são guardados por 15 anos. Então, se você depois é um seguro para você não usar. Quantas pacientes minhas fizeram aos 37, engravidaram aos 40 espontaneamente. Aí disseram, o que eu faço com meus óvulos? Eu deixo lá. Então, até agora, mulheres, eu diria, a porcentagem de mulheres que engravida com congelamento de óvulos é muito, muito grande, porque a cabeça fica boa. Imagina, tem 36 anos, acabou de se separar, tem um relacionamento abusivo, encontra outra pessoa, eu quero ser mãe. Aí revela no rosto que quer ser mãe. E aqui acaba a relação, acaba tudo. Então, se ela está tranquila, eu estou com uma paciente linda, 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 que fez várias FIVs, com 4, 5 FIVs, agora tem 42 anos, e engravidou espontaneamente, porque a cabeça é fundamental. Então, hoje, é verdade que o número de óvulos diminui, mas não é verdade que é impossível. Não é verdade. As mulheres podem engravidar porque elas têm menos óvulos. Então, fica mais difícil espontaneamente. Mas você tem trabalhos, exercícios que você pode fazer, exames que você pode fazer e estimulação da ovulação também. Doutora, mas uma outra pergunta. Você me disse fora do ar que você gosta mais de realizar partos de mulheres mais velhas e que você tem algumas pacientes de 50 anos, é isso? Olha, eu já fiz um parto, Fabi, de uma menina de 10 anos, de 11, de 12, de 13. Mas eu afirmo, você, no seu programa, em todos os lugares que eu posso ir, que eu prefiro fazer o parto de uma mulher com mais de 45 anos, 46, 47, porque eu acho que não existe o risco que eu não possa controlar. O risco da pressão, o risco da diabetes, ela vai assumir. Porque uma mulher com mais de 40 anos sempre quer ter um filho. Não aconteceu por acaso. Então, ela assume e depois fica uma mãe ótima. A mulher que eu fiz com parto com 51 anos, era uma juíza, ela deixou de trabalhar. Nesse caso, ela deixou de trabalhar uns 3, 4 anos. Depois voltou, porque ela ficou encantada. Parou a maternidade quando ela tinha 51 anos. Todo mundo falava, fez fertilização? Como foi? Só que isso foi há 30 anos atrás. Era impossível. Doutora. Ainda a fertilização não estava. Essa menina, quando alguém falava para mim, vai nascer com problemas, vai nascer com Down, como é que vai ser? Eu disse, não, ela vai dar problema na cabeça de vocês. Ela hoje está nos Estados Unidos, essa menina é uma grande profissional e eu digo, ela dá problema sim na cabeça da família, porque a família vê aquela maravilha. 51 anos. 51 anos. Mas, doutora, mas quantas pacientes você teve com essa idade, mais ou menos 50? Olha, o meu consultório, ele tem vários quadros. Então, todos os quadros foram me dados por mulheres com mais de 45 anos que tiveram o primeiro filho. O primeiro, não digo segundo, terceiro é muito comum. Primeiro filho. Porque uma pintora do Rio de Janeiro
ela me viu, me deu uma sorte e disse assim, olha, a senhora vai fazer meu parto. E eu olhei assim para ela e falei, bom, se você engravidar, eu realmente vou fazer. Mas como é que eu engravido? Eu fiz vários exames e tudo. Ela engravidou com 48 anos. Ela ficou no meu consultório, ela veio do Rio, e ela foi desenhando. Aí ela não terminou o quadro. Aí quando alguém falava assim, eu posso engravidar com mais de 40? Olha, aquele quadro lá foi de uma mulher com 48. Então, se eu engravidar, eu vou dar um quadro para a senhora. Então, eu tenho muitos quadros na minha casa, na Casa da Praia. Casa da Praia fiquei com um pouco de medo, porque por causa da umidade. Então, eu tenho muitos e muitos quadros. Eu diria assim, que hoje o maior número dos partos que eu faço, e eu já fiz muitos partos, eu diria que hoje a grande clientela minha tem mais de 40 anos. Então, Mulheres Positivas, você que está em casa, 40 anos, já acha que não vai conseguir ter filho, que o tempo passou, não é bem assim. Escutem a doutora Albertina, vocês têm aí mais uns 10 anos para achar o homem da vida de vocês e fazerem a família de vocês. Menopausa, doutora. Me falam que é terrível, daí outro fala que é mais ou menos, daí outro fala que a mulher fica destruída. E aí, onde é que está a verdade no meio disso? Olha, eu diria assim, que a gente tem que pensar que a menopausa é uma adolescência. Porque menopausa, o nome é horrível. O Neira Torraca, meu amigo, dizia que era um palavrão, que de repente parecia um palavrão, menopausa, menos pausa. Não, não é menos pausa, é pausa de uma série da menstruação. Da sua vida, não. Quando você vai menstruar, algumas mulheres, mesmo logo depois da menstruação, a primeira vez, tem tensão pré-menstrual, tem mudanças, só que a sociedade acolhe. Ah, ela está naqueles dias, ela está... Hoje, a tensão pré-menstrual é muito bem estudada. A menopausa seria esse tempo, como uma tensão pré-menstrual. Muitas mulheres, eu diria, apenas 25%, não chega a 30%, não sentem nada. A maior parte... Sente mesmo, então. 70% sente. Cansaço. Calor. O calor, esse fogacho, eu digo assim, não é um calor de baixo para cima, é um calor de cima para baixo, da cintura para cima. Esse é o menor sintoma, porque nós temos a pele fica mais desidratada, as unhas, o cabelo fica mudando e engordar aqui na barriga. Tudo isso deprime a mulher. Então, veja, mais do que isso, eu acho que é a autoestima dessa mulher que fica baixa. Então, o grande problema da menopausa não são os calores, são a falta de afeto, os frios que ela passa sozinha, olhando o espelho, e de repente... Os filhos já se formaram, já foram embora. Ela brigou muitas vezes com o novo companheiro e o companheiro olha para ela e diz assim, você está velha, né? Quer dizer, está velha, não fala, mas fala. E enquanto que o homem, ele com 70 e 80 anos, Roberto Dinheiro, Abílio Diniz, foi pai com 80 anos, com 70 anos. Todo mundo diz, ele pode ser pai. Então a sociedade já fala, ela não pode ser mãe. Então veja, primeiro... Eu acredito que ela tem que ter essa autoestima e uma coisa muito importante. A vagina, ela fica menos lubrificada, ela fica mais apertada. Então, teoricamente, tudo cai, mas a vagina fica novinha, porque ela fica mais apertada. Às vezes ela fica tão apertada que você precisa usar cremes, óleo de coco ou até o laser. Sabe o laser que você faz no rosto? Sim. É o mesmo princípio. Aí você pode clarear, porque às vezes a mulher hoje está falando, está tudo escuro lá embaixo. Fica mudado. O homem também fica. Mas você já viu algum homem falando, a minha bolsa escrotal ficou escura? Não. Então, a mulher começa a se reparar e aí ela sofre mesmo em termos de angústia e tudo. Só que, com certeza, a parte hormonal, você tem várias escalas para consertar. Mas tem uma outra... que é uma escala que eu tenho que repensar com vocês. Não é pausa da sua vida, é início de outra vida, de outro tempo da vida. Ouviram, então, né, Mulheres Positivas? Para quem está com medo da menopausa, não fiquem com medo, porque é só uma fase, é uma pausa,
Mas é como uma é que pausa é? só da menstruação. Só da menstruação. Você pode fazer com que essa pausa não seja. Claro, você hidrata mais a pele, hidrata mais o cabelo, cuida mais das unhas. Atenção, é um momento de você fazer exercício. Sabe quando você tem 12, 13 anos? Ai, vai na academia para ficar o corpo melhor. Ó, pensa assim, estou na adolescência da terceira idade, da quarta idade. Então, eu vou me cuidar. O exercício nunca é tão necessário como na menopausa. E o tempo que você tem para você. Quer dizer, você tendo um tempo, você não vive em função dos outros. Hoje, há mulheres belíssimas. Olha, a Julia Roberts, que apareceu no tapete vermelho, belíssima, né? Então, eu acho que você assumir as suas rugas, ou até fazer procedimentos que você quer, mas assumir a sua idade internamente. É o melhor. Maravilhosa, maravilhosa. No segundo bloco a gente vai conversar mais. E agora só sobre você, doutora. Vamos contar a sua história. Que sério, hein? Que sério. Olha, o papo aqui com a doutora Albertina tá ótimo, mas hoje eu tenho um recado para todas as mulheres. Já imaginou se candidatar às vagas das maiores empresas do mercado? Ou então fazer cursos gratuitos que aumentem o seu conhecimento e te ajudem a se desenvolver? A TIM se juntou com Mulheres Positivas para reunir um ecossistema de possibilidades em prol da equidade de gênero. Lá no app do Mulheres Positivas, você encontra vagas afirmativas de diversas empresas e níveis de escolaridade, além de cursos gratuitos das mais variadas linhas de conhecimento. Mais do que uma iniciativa, é um compromisso da TIM que todas as mulheres tenham pleno acesso à educação e oportunidades iguais no mercado de trabalho. Então, baixe agora o app do Mulheres Positivas e aproveite. Clientes TIM podem usar as funcionalidades sem descontar da internet. A equidade de gênero é possível e não pode mais esperar. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta com ela, essa mulher maravilhosa, inspiradora, que eu já tive o privilégio de entrevistar algumas vezes na minha vida, mas hoje a gente vai falar sobre a carreira dela, como é que ela chegou até aqui. Né, doutora? Conta pra gente. Então, você veio pra cá, de Portugal, com mais ou menos uma mão na frente e outra atrás, fugindo da guerra. Total. Porque, veja, a minha família trabalhava na agricultura, meu pai trabalhava na construção. Então, lá na minha aldeia, ninguém estudava, ninguém lia. A minha avó não lia, a minha mãe não sabia ler, né? Meu pai sabia porque o homem era um pouco mais privilegiado. Aí, então, eu chego aqui. E lá eu acompanhava a minha tia, que fazia partos e que eu me queimei esquentando a água que ela pedia. E eu vi o desespero que ela tinha quando complicava e ela falava, chama o médico, só que o médico não chegava. Foi aí, doutora, que você quis se tornar médica? Eu acho que foi aí, porque eu disse, eu vou ser médica, nesse momento. Que máximo. Aí eu cheguei aqui no Brasil, o meu irmãozinho, que veio comigo, morreu por um descaso médico. Ele teve um coice de cavalo e aí o médico demorou para operá-lo. Quando operou, ele ficou... morreu, ele não teve... Deus. Não. Aí eu dizia para ele, antes dele morrer, eu vou ser médica, eu vou te salvar, eu vou ser médica. Então, eu não me lembro da minha vida, Fabi, de não dizer nunca que eu não ia ser médica. Eu não me lembro de nenhuma profissão. A minha mãe portuguesa queria que eu trabalhasse na padaria, ou do meu padrinho, ou de qualquer outro português. Meu pai me apoiou. Aí minha mãe dizia... Tu és pobre, não pode ser médica. Eu disse, mas eu sou inteligente, eu posso ser. Amei. Aí eu posso ser. Aí eu ganhei uma bolsa, eram 8.000 candidatos e eu passei em primeiro lugar, escolhi um colégio que era perto da minha casa. 8.000. Eu tinha 10 anos. Aí eu fiz o ginásio colegial, num colégio sofisticadíssimo. Aí depois eu falava, eu tenho que estudar. Eu me lembro que, às vezes, algumas pessoas eram muito ricas, isso é de quem tem cotas e de quem tem bolsas, falavam, ai, olha, que ele é mais rico. Eu falei, eu sou mais inteligente.
Sempre tive isso na minha cabeça, que eu era sempre mais Mas inteligente. que segurança, gostei disso. E eu dava aula para os meus colegas que não sabiam, por exemplo, matemática, português, história não, porque história era uma história diferente. Então, eu dava aula para aqueles meus colegas da mesma classe e recebia. Os mais bonitinhos, você escolhia os mais bonitinhos, falava Aí todo mundo dizia assim, nossa, aquele príncipe, eu me lembro assim, de coisas incríveis, que uma delas casou com o Denner, outra namorou o Tarcísio Meira, eram todas pessoas poderosíssimas, mas realmente, acho que eu não tinha noção do que era isso. Eu tinha tanto orgulho de estudar com bolsa, que eu tinha passado em 8.000 candidatos, máximo. em primeiro lugar. Então, que realmente, para mim, era o mínimo. Era... não tem qualquer coisa que falasse, não. Aí eu entro na faculdade. Só que aí eu percebo que eram filhos de médicos, filhas de médicas, até hoje. USP, isso na USP. Quando todo mundo chega para mim e fala... eu pergunto, o que a minha mãe é? O que meu pai é? Seu pai era médico. Não, meu pai não era médico. Ninguém acredita. E aí eu comecei, tenho que trabalhar. Domingo, eu trabalhava na Santa Casa, colhendo no banco de sangue. No primeiro e segundo. Terceiro, fui para a maternidade de São Paulo fazer parto. Quarto, e quinto e sexto ano, eu fazia partos, que eu fiz concurso, passei na Cruzada para a Infância. Então, desde que eu entrei na faculdade, todos os domingos eu trabalhei. Mas, doutora, de onde que vinha tanta vontade, tanta energia? Não tinha um dia que você acordava e falava, quero ficar na cama, tô cansada? Eu acho que eu tinha uma missão. Eu dizia assim, eu ensinei minha mãe a ler pelo método Paulo Freire. Os meus irmãos todos leram com 5, 6 anos. Porque você ensinou? Porque eu ensinei. E aí eu falava assim, ninguém mais vai ser analfabeta, ninguém. E aí meu pai tinha muito orgulho, porque eu ganhava medalhas e tudo. Então, aquelas medalhas, cada uma da medalha, e eu dizendo, eu sou portuguesa, né? E todo mundo ria. Quando entrei na faculdade, eu disse, ai, que me faz frio, porque jogaram água. Aí eu falei, vou perder esse sotaque para ninguém rir de mim. E aí perdi. Acho que essa decisão foi tão forte que quando eu namorei e fui para a França ficar lá, lógico, alguém dizia, você não vai ficar sem namorado. Problema, qualquer um casa, mas ganhar bolsa, não. Então, outro ensinamento importante aqui, Mulheres Positivas, então você que vem de uma família onde sua mãe, sua avó, sua tia são analfabetas, você consegue mudar esse ciclo. É o que aconteceu com a doutora Albertina. Ninguém na família dela sabia ler e escrever. Ela foi a primeira, ela aprendeu a ler e escrever, ensinou a mãe, ensinou os irmãos e se tornou uma das maiores médicas brasileiras, responsável por ajudar, por desenvolver e por proteger milhares de mulheres brasileiras. Então, cada uma de nós, a gente tem a possibilidade de mudar a nossa vida e da nossa família. E essa minha vida foi muito importante, porque da mesma forma que eu via as pessoas muito humildes na Cruzada para a Infância, na Maternidade de São Paulo, no SUS, eu logo comecei a me destacar e aí tinha um consultório extremamente... Eu fiz parte de várias médicas do Hospital das Clínicas e filhos de médicos, porque era 10-0, né? Quer dizer, eu tinha feito tanto parto, mais de 10 vezes os partos que meus colegas faziam. Também trabalhava muito mais, é claro. Trabalhava muito mais, né? Então, cada vez que eu fazia o parto de uma médica, por exemplo, do hospital, professoras, eu falava, nossa, eles estão confiando em mim. E aí esse compromisso, mas o melhor foi a escuta. O que as mulheres me falavam, isso me comovia muito. Doutora, por exemplo, eu tenho cólicas. Eu falei, mas não pode ser normal. Vamos mudar isso. Eu tenho dor na menstruação. Não pode ter isso. Eu tenho dor na relação. Então, como eu digo agora na menopausa, eu sinto a menopausa. Vamos mudar isso, mas como vamos mudar? Não é uma medicação, é um conjunto. Embora eu seja médica, eu não acreditava num remédio. Eu acreditava num conjunto de medidas que pudessem mudar as vidas das mulheres. Doutora, acho que eu nunca vou esquecer na minha vida, acho que foi a segunda ou a terceira vez que eu tive o privilégio de te entrevistar, e você falou a seguinte frase que eu quase morri de rir. Você falou, não existe mulher fria, tem mulher que não é bem esquentada. Eu acho que são todas, não é bem. Não existe mulher fria, existe mulher mal esquentada. Mal esquentada, que eu tenho uma... Mas para esquentar não é
a introdução, não é o ato sexual da cintura para baixo, é o ato inteiro que começa na cabeça. Então, o ponto G não está lá embaixo, ele está no afeto, no carinho, como você é tratada, como você se sente valorizada. Essa frase foi uma frase importante, que acabou sendo uma frase do século passado. E quando eu fui indicada ao Prêmio Nobel da Paz, com mais de 1000 mulheres, acho que isso eu nunca falei, e aí eu fui para Genebra, passei pela Itália, e aí estava escrito lá, não há mulheres frias. Eu falei, nossa, a mesma coisa que eu falei. Aí alguém disse, não, mas a frase é sua. Não acredito, doutora. Era. E aí... Que força. Né, eu fiquei muito feliz de ser indicada com mais de 1000 mulheres, né? E acho que a partir daí o compromisso. E a adolescência vem por aí. Eu falei, quando é que eu começo a mudar a história da mulher? Na adolescência. Quando ela menstrua, ela não pode sentir que a menstruação é um peso. É aí. Eu acho a adolescência a fase mais importante, porque ela começa a amadurecer. Ela tem a primeira relação, ela tem a primeira vida. Eu acho que quando eu fui para Coimbra, né, da aula, eu chamei meu pai, claro, meu pai é muito simples, e ele convidou toda a aldeia para ir ver eu dar aula em Coimbra. Foram 60 pessoas. Você imagina que eu tive que pagar jantar para todas as pessoas e acabou meus cartões de crédito, acabou tudo. Mas a hora que eu estava lá em Coimbra, na minha terra, a 15 quilômetros, 20 quilômetros da minha terra, dando aula, e na plateia, aquelas pessoas de boné, aquelas pessoas humildes, tudo, eu falei, nossa, eu saí daqui. E toda vez quando eu volto com meus filhos, eu digo, olha, se vocês estivessem aqui, vocês seriam muito pior do que todos esses trabalhadores. E você que mudou tudo. Vocês saíram. E foi também importante porque muitas pessoas, filhas das minhas tias, agricultoras, também quiseram estudar. Hoje eu tenho uma sobrinha, prima 3º grau, que está fazendo medicina. Maravilhosa. Doutora, deixa uma mensagem para quem está te ouvindo, te assistindo. A sua câmera, aquela lá, arrasa como sempre. Olha, a coisa mais importante é, você pode, não é I can, como eu digo, você pode. Agora, para você poder, você tem que acreditar em você. Agora, com certeza, os obstáculos que as mulheres têm são maiores que os homens, não tem dúvida nenhuma. Mas, neste momento, você fala, eu mereço, e não seja vítima dominadora, aquela que se faz de vítima. Não é submissão, é atitude para você mudar a vida. Atitude, amei. Doutora, quer deixar pra gente um filme, um livro que você gosta, pra gente assistir no final de semana e pensar em você? Olha, eu acabei de ver ontem, As Mulheres São de Marte, com a Mônica Martelli. E ela se separa e depois o marido quer voltar. E ela lembra tudo o que aconteceu. Eu falo, não. E ela diz, eu ter um amigo é mais importante. Que foi um amigo que faz essa diferença. É um filme brasileiro, é uma comédia. Mas cada vez que eu falo, ela é muito atual. Fico muito contente. E um livro, doutora? Olha, o livro que eu estou lendo agora é uma Maffei, Lamberto Maffei, que é o elogio à lentidão. Mostra como que depois de uma certa idade você muda o teu tempo. Isso foi muito importante para mim. E ele também faz um outro livro que é Elogio à Palavra, mostrando como é importante você poder se comunicar e como uma dominação acontece quando um povo invade o outro e muda toda a linguagem. É o caso dos portugueses, quando foram para a África, que acabaram com os dialetos. A língua sua é a sua identidade. Então, eu estou lendo esses dois ao mesmo tempo, e adoro Mia Couto, que é de Moçambique. Então, estou lendo O Silêncio do Rio. Quer dizer, eu leio tudo ao mesmo tempo, eu leio 3 livros. Você faz tudo ao mesmo tempo? Mulheres Positivas, para fechar essa entrevista maravilhosa, quero só deixar aqui registrado para vocês a nossa admiração aqui, minha e do time do Mulheres Positivas. Para quem não sabe, 6 anos atrás, nós lançamos o SOS Mulher junto com a doutora Albertina, com o apoio da doutora Albertina,
com base em uma teoria dela que diz que o Brasil perde 10% do PIB graças à gravidez precoce. E aí que está a importância, né, doutora Albertina, da gente investir na mulher. Porque quando você investe na mulher, você investe na família, você investe na criação dessas crianças, né, dos meninos, das meninas. Quando você evita a gravidez precoce, graças à capacitação que a mãe tem, porque se a mãe ganha dinheiro, ela vai investir nela mesma, ela vai ter capacitação, vai ter educação, vai investir nos filhos, você vai prevenir a gravidez precoce e aí você consegue prevenir essa mulher de não ter a vida destruída, porque a própria doutora comentou comigo um tempo atrás que quando a mulher ela padece desse mal, né, que é a gravidez precoce, ela acaba engravidando 2 anos depois, ela acaba não conseguindo emprego, ela acaba não conseguindo gerar renda. Muda a vida. E naquela muda. É um fardo desnecessário. Quer dizer, é como se você tivesse que continuar com pesos nas pernas. É possível continuar, mas ninguém precisa continuar com algemas, né? Você pode estar livre. E aí eu digo sempre, talvez naquele dia eu te abracei lá no palácio e disse... Você não tem ideia do que você está fazendo lançando esse programa. Foi ou não foi que eu falei? Foi, doutora. E eu espero que, pelo resto da minha carreira, eu possa ter o privilégio de ter a sua amizade, que a gente possa juntas... É claro que o impacto que você tem é muito maior do que o nosso, mas que a gente possa juntas ajudar cada dia mais mulheres. Não, a gente é um conjunto. E o conjunto, cada um tem um papel. Obrigada, doutora. Um prazer enorme. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a doutora Albertina Takeuchi, uma das mulheres mais inspiradoras desse país. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!